E aí, povo, tudo bem? Bom, vamos fazer mais uma aulinha de português aí. Nós vamos ainda falar sobre verbos, tá? Nós estamos estudando período composto, mas não adianta a gente se aprofundar no período composto, não tem nem como se aprofundar no período composto sem falar sobre algumas questões básicas aí de análise sintática. E a base da análise sintática é o verbo, por isso a gente vai continuar aí com mais algumas aulas a respeito dos verbos e dos seus complementos, tá? Então vocês vão anotar a data e a pauta, ok? E antes de fazermos aí a revisão, eu quero falar já sobre a tarefa de casa. Então presta bastante atenção, eu vou falar agora, vou falar no final da aula. Não é mais para as minhas aulas, para as aulas de português da professora Paula Damante e para as aulas de inglês também, não é mais para fotografar caderno, tá? Vocês vão fazer o exercício agora por meio do link que eu vou enviar no grupo no dia do plantão. Esse link vai ficar lá, tá bom? Vai estar escrito Tarefa de Português Paula Damante. Vocês vão entrar lá e vão fazer a tarefa lá. É igual, o processo é o mesmo da avaliação, do simulado, tá certo? É a mesma coisa. Então, vocês vão, a partir de agora, nas minhas aulas, fazer esses exercícios direto lá, tá bom? Eu já vou mostrar aqui onde é que vai ficar. Bom, primeiramente, nós precisamos retomar a questão da transitividade verbal, tá? Por meio do resumo. Então, olha só, nós vimos na última aula que os verbos transitivos exigem complementos sem os quais a oração fica sem sentido. E os verbos intransitivos, eles não exigem complementos. Às vezes eles aparecem somente do lado do sujeito, mas eles podem apresentar informações. Então, olha só, aqui no caso dos verbos transitivos. Ela comprou lindas flores. Eles precisam de dinheiro. Ela quer falar comigo. Se eu tiro lindas flores de dinheiro e falar comigo, a oração fica incompleta, ela fica sem sentido, tá? Eu coloquei aqui, observe que os termos em negrito, mas eles não estão em negrito, são esses que eu estou falando, tá? Eles são obrigatórios, lindas flores, de dinheiro e falar comigo, são termos obrigatórios, tá? Por quê? Se eu ler a oração, ela comprou, e parar aí, vai faltar informação, ela comprou o quê? Eles precisam de quê? Ela quer o quê? Então vejam que ela comprou, eles precisam e ela quer, são orações que ficam incompletas se elas não estiverem acompanhadas destes termos aqui que são obrigatórios, que são lindas flores, de dinheiro e falar comigo, tá? No caso dos verbos intransitivos, ó, eu tenho aqui, ó, ela saiu, ele chegou, eles vieram. Eu tenho o sujeito, ela, ele, eles, e eu tenho o verbo, acabou aí. Se eu falar que ela saiu mais cedo, que ele chegou do passeio, eles vieram de carro, são informações a mais que eu estou apresentando a respeito do verbo, tá? Essas informações, elas não são complementos exigidos pelo verbo, tá certo? Então, isso aí já foi visto, nós estamos resumindo, e isso foi visto na aula passada, tá? Uma observação aqui que é importante. A classificação dos verbos em transitivos ou intransitivos dependem do contexto, tá? Por que dependem do contexto? Porque às vezes ele pode ser transitivo e intransitivo na mesma oração, tá? Às vezes ele é transitivo em uma oração e o mesmo verbo é intransitivo em outra oração. Então, alguns verbos podem mudar a classificação ou receber duas classificações ao mesmo tempo. Só que isso a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Bom, então, a tarefa de vocês hoje é a seguinte. Vocês vão fazer a leitura desse texto. O texto está lá no link, tá bom? Onde vocês vão entrar. Vocês vão assistir a essa aula, vão voltar lá no grupo, vão acessar o link, o texto vai estar lá. Vocês vão ler o texto e aí seguir as orientações, tá? Quais são as orientações? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês a tarefa,
Então, vocês vão entrar no link, o link vai levar vocês para o formulário do Google, e é o mesmo processo que vocês fizeram no simulado. Lembra que vocês entraram num link que o Isaac colocou no grupo, e aí por lá vocês preencheram e responderam as questões do simulado? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, vocês vão entrar lá, vocês não vão nem fazer isso que eu tô fazendo, tá? Isso aqui é porque tá no meu computador, no caso de vocês é só entrar no link. Vocês vão entrar no link e aí vai abrir isso aqui para vocês, ó, tá? Na verdade, eu mudei o exercício. Aquela leitura do texto lá, ela não vai fazer parte do exercício não, tá? Aquilo lá é só para fazer a leitura mesmo, porque depois eu vou retomar em outra aula algumas questões do texto. Então, não é para copiar aquele texto, tá? Este texto aqui não é para copiar, vocês vão ler simplesmente sobre o que é que o texto está falando, só isso. Eu vou retomá-lo depois, tá? Qual que vai ser a tarefa de casa de vocês, então? Vocês vão entrar e vão abrir este formulário aqui, vai estar, tem os campos para você escrever seu nome, a sua série, e aí escrever 10 orações. 5 orações com verbos transitivos e 5 orações com verbos intransitivos, tá? 5 com verbos transitivos, ó, e 5 com verbos intransitivos. Essa vai ser a lição de casa de vocês, tá certo? Então, não se esqueçam. Embora aqui, ó, estou avisando novamente, embora o texto esteja no slide chamado exercícios, vocês vão só ler o texto, tá? Na verdade, não está na aba exercícios, está na aba texto. Aqui na aba, no slide exercícios, eu coloquei o seguinte, ó, volte ao grupo da sala e entre no link tarefa de português. A partir desta aula, as tarefas de português serão feitas nos links enviados no grupo, não será preciso fotografar as tarefas, tá? Então, chegou nessa parte aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá para o grupo do WhatsApp de vocês, lá vai estar escrito tarefa de português, professora Paula Damante, vocês vão entrar e aí vocês vão chegar nesse formulário aqui, tá? Terminou de preencher, envia. Vocês não vão receber aviso. Se der errado, vocês recebem um aviso que deu errado. Se não receberem aviso nenhum é porque deu certo. Então, não é para entrar no formulário mais de uma vez. Entra uma vez, coloca o nome completo, por favor, com letra maiúscula, tá? E envia a tarefa. E aí é isso. A aula de português desta semana é isso. Bem tranquila, bem rápida, ok? E qualquer dúvida, por favor, recorram aí aos plantões. Boa aula para vocês.